Fala, traders. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite, né? Na realidade, hoje são 6h10 já. O mercadinho fechou agora. Vamos dar uma analisada como é que foi hoje, iniciando o mês, tá? Hoje é dia 2 de junho. Ontem a gente acabou não conseguindo fazer a análise do dia, né? Por causa que a gente ainda estava naquela função do erro lá com a Nelogica. Então não deu pra fazer. Hoje eu dei uma passada aqui pra gente dar uma olhadinha rapidinho. Hoje não foi um dia bom pra nós, tá? Hoje foi um dia, no dólar foi parado, não teve nada, no índice teve algumas entradas, algumas questões ali, mas no resumo para nós hoje foi um dia de loss, tá? Vamos dar uma olhadinha como é que foi e vamos ver como é que a gente interpretou, como é que a gente fez as entradas e tudo mais hoje no mercado. Vamos dar uma olhada lá então. Aqui, hoje o mercado do dólar, tá? Como vocês já estão acompanhando os vídeos, já estão sabendo o que é isso daqui, né? Olha lá. Mercado do dólar ficou dentro de uma caixa, né? Então não tem o que fazer nesses dias. Pelo menos com o nosso indicador, essa situação é uma situação bem complicada, né? Porque o dólar não se decidiu se ele sobe, se ele desce, se ele sobe, se ele... para que lado ele vai. Ele ficou naquela, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Tá? Então, o dólar a princípio não tinha muito o que fazer. Não tinha nenhuma entrada. Até o último candle aqui também ele entrou e não finalizou. Por isso que a gente tem aqui uma barra preta no início e não tem uma barra preta no fim, tá? O que acontece? Esse candle 21, deixa eu aproximar aqui. Esse candle 21 ele iniciou antes das 5h30 e ele não terminou. Então por isso não foi pintado uma barra preta aqui no fundo. Não tivemos entrada nenhuma, mercado flat, tá? Paradinho, não tinha muito o que fazer. Em compensação, no índice, olha lá como é que foi. O índice hoje foi bem sacana com a gente. Vamos lá, lá é outro dia, né? É daqui para frente. Então olha só, vamos aproximar aqui, vamos analisar entrada por entrada. Nós tivemos isso aqui, né? Nesse primeiro momento. Deixa eu botar aqui. Ó. Tivemos essas entradas aqui, essa e essa. Ok. Essa primeira entrada foi válida. Vamos limpar aqui, vamos dar uma olhadinha. Nós tivemos então aqui o mercado onde está subindo, descendo, subindo, descendo. Lembra que a gente já comentou sobre isso? Então aqui ó, ele formou uma estrutura saudável de estrutura de alta. E aí nesse caso, aqui nessa parte preta foi primeira meia hora, né? Então não recomendamos operar nesse período. Depois ele deu uma entrada, logo que iniciou, passada a primeira meia hora, ele já deu uma entrada porque ele entendeu que o mercado já definiu para que lado ele vai. É um mercado que ele vai subir, tá? Lembrando, gente, que o mercado ele é soberano, tá? Não é porque o indicador ou uma tendência ou uma estrutura mostrou que vai para um lado, quer dizer que vá para esse lado. Lembra que o mercado ele é variável, tá? Sendo o mercado variável, o que acontece? Ele tem as suas próprias... ele define para onde ele vai e quando ele vai. É uma notícia que sai, é uma fofoca que estoura, tá? Um presidente resolve falar alguma coisa, alguém, dono de uma grande empresa, resolve falar alguma coisa, um Elon Musk da vida tuita alguma coisa, e aí isso faz com que o mercado, né, estremeça e muda tudo. E aí tu tá ali esperando para entrar numa determinada situação onde vai acontecer e surge uma notícia e desanda tudo, tá? Então assim, faz parte, tá? Então olha só, aqui nós estamos numa estrutura de alta e ele marcou nessa entrada aqui, tá? E aí, vamos limpar a tela aqui. Nessa entrada, nós marcamos aqui, ó. Entramos nesse candle 25
e aí ele não deu gain, ok? Ele não deu gain. O máximo que ele foi, ele subindo lá, opa, deixa eu cancelar aqui que o mercado está fechado. Ó, o máximo que ele foi até 212 pontos. Então, essa proteção é o que eu digo que ela essa proteção não, essa operação é o que eu digo que ela foi protegida, porque não pegou o nosso stop. Olha lá, opa. Não pegou o nosso stop bateria lá no candle 36, ele não pegou. E só que o nosso gain seria lá em cima, né? E ele também não pegou. Então, eu acho que já nos próximos vídeos, eu sei que eu estou prometendo isso, mas aí eu quero que vocês fiquem entendendo bem como é que é o raciocínio de analisar a estrutura, para depois a gente falar sobre como é que protege, como é que não protege e tudo mais, tá? Então aqui, ó, ele veio aqui, subiu um pouquinho e nesse ponto mais ou menos aqui, onde é os 115 pontos, já foi protegido no 0 a 0. E depois ele subiu mais um pouquinho, foi lá para os 208 pontos, deu para sair aí com uns 20, 30 pontos, tá? Muito bem. Depois disso, aí deu ruim para nós. O que aconteceu? O mercado caiu, então essa estrutura aqui, ó, ele começou a cair aqui. E nisso, o que ele fez? Ele rompeu esse fundo aqui, né? Ó, ele rompeu esse fundo. Se ele rompe o fundo anterior, o que é agora uma estrutura de baixa, correto? Muito bem. Então ele montou uma estrutura de baixa. Então toda aquela estrutura de alta agora não vale mais. Agora nós vamos começar a analisar como uma estrutura de baixa. E ele faz exatamente isso. Ele faz uma estrutura de baixa. Ele vem para cá, aí ele sobe, depois ele desce e depois ele sobe. Bonete, o que é esse quadradinho aqui? Já vou explicar, tá? E aí, olha só, ele fez essa estrutura de baixa. Vamos limpar aqui novamente. Vou botar um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais perto para vocês poderem enxergar melhor. Não sei se vocês estão escutando, mas está passando um caminhão de bombeiro aqui na minha rua. Vamos esperar o caminhão de bombeiro passar. Acho que já foi. Vamos lá. Olha aqui, ó. Então ele fez essa estrutura de baixa, depois essa aqui, depois esse aqui e depois esse aqui. E aí ele pintou. Quando ele pintou, está marcado vermelho aqui e está marcado vermelho aqui. Logo, é uma estrutura, e aliado com a estrutura de baixa, nós temos um quadro perfeito para entrar, certo? E aí a gente entrou, vamos lá, ó, entramos com vendido aqui, com um objetivo lá embaixo no 111.215 e infelizmente o mercado voltou na nossa cara, e aí nos estopou. Ah, mas Bonete, tinha como tentar fugir desse stop? Não, não tinha, tá? Não tinha o que fazer. Era para levar esse stop igual. O que é essa marcação aqui? Essa marcação, eu fiz questão de marcar porque quase pintou esse candle aqui, esse box. Quase. Faltou assim, sabe, aquele fio de cabelo, faltou só um fiozinho de cabelo e ele iria pintar esse candle aqui, tá? Então, hoje o mercado foi sacana com a gente. Se ele tivesse pintado esse candle 48, ele teria, ó, quase dado a meta, ó lá. Ó. A meta seria um pouquinho abaixo do candle 53, mas nós sairíamos aí com R$70, mais ou menos, tá? Pelo menos não sairíamos no negativo. Então, assim, ó, neste momento aqui, nós somamos ali uns R$20, R$10, mais ou menos isso. Estamos positivo. E aí veio aqui, deu um loss, R$60 negativo, nós perdemos, ficamos aí com vamos arredondar uns R$40 negativo. Aí o mercado subiu, e aí o que ele fez? Ele fez isso, né? Nós temos aqui esse fundo, ok? Então ele veio aqui, subiu, rompeu esse topo aqui, ou seja, ele rompendo esse topo aqui, nós temos agora o que? Uma estrutura de alta. Beleza, e aí ele desceu,
e ameaçou subir. E aí nessa ameaça de subir nós temos também uma estrutura de alta, né, aqui e aqui. E a entrada aqui ela é válida. Deixa eu botar mais para cá agora. Tá? Assim. Beleza. Essa entrada aqui, ela também é válida. Teve um pessoal que comentou comigo que, mas será que eu poderia esperar fazer esse movimento aqui, ó? Só diminuir um pouquinho. Esperar fazer esse movimento, ó. Ele fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso e depois eu entrar, né? Não vai dar, porque aí aqui já mudou a estrutura. Porque aí aqui já é uma... Se eu esperar fazer isso aqui e ele descer, aqui já mudou a estrutura, né? Aí aqui, ó, já passa a ser uma estrutura de baixa. Tinha como prever? Não tinha, porque nesse momento a gente está olhando isso, né? A gente viu isso aqui, ó, viu isso? E aí quando ele começou a subir, aqui e pintou, o que a gente pensou? Bom, agora aqui ele vai formar ele não rompeu esse fundo aqui, né? Porque olha onde está o fundo aqui, o fundo está bem longe. Para ser uma estrutura de baixa, ele teria que fazer isso aqui, ó. Vir lá embaixo, romper esse fundo, aí subir, aí descer. Mas não foi isso que ele fez. Ele veio até aqui, né? Veio até aqui e daqui ele subiu. A ideia era que ele fizesse isso. E aí nós iríamos bater nossa meta hoje. Entrando aqui e ele iria embora. Só que hoje não foi um dia bom. O mercado não estava afim. Tá? E aí ele simplesmente negou. Aí aqui, ó, entrando com a compra aqui, nós batemos a meta de loss, né? Ali no candle 79. Tá? Então hoje, infelizmente, não foi um dia muito bom. Para questões de estatísticas, eu vou registrar os dois loss. Aquelas proteções, lembra, eu não registro, tá? Eu registro só os gains ou os loss. Não tem problema, a gente iniciou o mês com o pé esquerdo, né? Começamos ali o primeiro dia com aquele problema lá com a Delógica, hoje tivemos um loss, amanhã a gente vai ter um gain e assim a gente vai indo, tá bom? Uma coisa que eu queria mostrar para vocês era o seguinte, ó. Eu precisei começar a parar aqui novamente porque passou um caminhão de bombeiro aqui de novo, aí foi complicado. Olha só uma coisa interessante que vocês podem colocar aqui para ter uma visão melhor, tá, do mercado. Podemos incluir, além desses indicadores, além do indicador padrão que a gente tem, a gente pode fazer isso aqui, ó. Vem aqui em indicadores, aliás, pode vir aqui em menu exibir, indicadores, do mesmo jeito que vocês colocaram o indicador lá. Vocês podem colocar uma média móvel, tá? Ó, média móvel, insere essa média móvel, coloca uma média móvel de 200 períodos e ok. Ó, vamos dar 2 cliques aqui na média móvel, vamos colocar ela exponencial. Vou botar aqui uma cor amarela só para destacar bem, tá? Opa! Amarelo com espessura de 2. Ok. Certo? Essa média móvel de 200, a gente pode dizer que é a linha de ouro, tá? O que significa linha de ouro? Vamos olhar lá para trás. Ó, olha aqui nesse dia. Olha como fica bem no meio, ó. Essa linha de ouro, né, a ideia dela é que tudo que tiver acima da linha de ouro, tá, dessa média móvel, significa que o mercado está comprador. O que está abaixo dessa média significa que o mercado está vendedor. Então, vamos pensar assim, para facilitar. Está acima da média de 200, a gente só pensa em compra. Está abaixo da média de 200, a gente só pensa em venda. Então isso uma regra, uma métrica, né, vamos dizer assim, uma forma de vocês visualizarem melhor, tá? Será que está difícil, está subindo, está descendo? Essa é uma ideia interessante. Segredo aqui, tá?
o nosso indicador já analisa essa média móvel, tá? Então, não é necessário colocar, mas eu entendo que é interessante, ela fica visualmente, né? Facilita para as pessoas terem uma noção. Se vocês forem ver outros dias lá, tirando esse dia que tava maluco, né? Ó. Então aqui, ó. Veio para baixo, pintou de vermelho. Lá para cima, pintou de verde. Ó, tudo verde. Então aqui é só mercado comprador, mercado comprador. Aqui embaixo, passou para baixo, é venda, tá? Passou para cima, é compra. Então uma das coisas que a gente analisa e que eu acho que vocês podem passar a usar também é essa média exponencial de 200. Ah, mas isso daqui é uma coisa específica do nosso indicador? Não, isso aqui é um indicador que muita gente utiliza como padrão, tá? Para ter uma noção de se o que eu penso agora. Eu penso em comprar, eu penso em vender. Então, se quiserem colocar essa linha, pode colocar. Isso facilita bastante, tá? E aí, se vocês forem ver ali, ó, o mercado lá em cima, esse já é o dia de hoje, tá? O mercado lá marcou compra, né? E depois quando ele veio para baixo marcou venda. E aí lembra do candle 48 que eu falei para vocês? Ó, foi justamente ali que ele fez. Cadê aqui a minha plataforma? Ah, tá aqui. Ó, foi justamente ali, candle 48, que ele passou para baixo. Que ele passou para baixo da média de 200. Ah, mas por que não pintou? Ah, aí sim, aí tem outros fatores, tá? Apesar daqui embaixo ainda tá certinho também, tem outros fatores que ele acabou se juntando todos esses fatores e ele não pintou, tá bom? Então isso acontece. Tá, pessoal? A ideia hoje basicamente era isso. Eu tenho um agradecimento para fazer aqui, deixa eu ver o nome da pessoa. Vamos fazer um agradecimento. Eu queria agradecer aí ao como é que eu posso dizer? Ele ainda não é nosso aluno, né? Mas é um usuário do nosso indicador. O Alex de Souza, queria dar um salve aí, um obrigado para ele. Ele me informou hoje que lá no nosso site o formulário de solicitação de licenças não estava funcionando. Então isso aí é muito importante, esse feedback para nós, tá? Então eu agradeço aí o Alex de Souza por ter nos dado esse retorno. Certo, basicamente é isso. Eu vou tirar essa linha aqui porque eu não utilizo ela. Vocês viram que eu estou postando vídeos assim com uma frequência um pouco maior para tentar deixar vocês bem cientes de como é que funciona e tudo mais. A ideia eu não prometo que eu vá colocar vídeos todos os dias, mas quando eu vejo que o mercado tá um mercado meio estranho, meio diferente, e aí precisa de uma explicaçãozinha para ver de alguma coisa, eu venho aqui falar. Como foi o dia de hoje, né? Que o mercado foi bem sacana. Mas tenham paciência, tá, pessoal? Tem muitos dias ainda aí pelo mês. Nós fechamos o mês de maio com sobra, fizemos uma gordura muito boa. Então vamos aguardar. Tá bom? Basicamente é isso. Olhando aqui o mercado, ver se tem alguma coisa que eu esqueci. Se inscrevam lá no nosso canal do YouTube. Eu acho que eu vou começar a postar só vídeos lá. E no Instagram eu vou deixar, porque o Instagram tá... para cada vez que coloca vídeo ali é um processo diferente. Tá? Então talvez eu vá deixar o Instagram só para posts, coisas mais simples, e os vídeos mesmo com explicações mais longas e tudo mais eu vou deixar tudo lá no YouTube. Mas aí eu indico vocês quando tem lá. Então é interessante que vocês se inscrevam lá no canal, ativa o sininho, né? Deixa o like lá para ajudar a gente. Mas é importante se inscrever e ativar o sininho, porque aí quando eu colocar vídeo lá, se por acaso eu esquecer de avisar no Instagram, aí vocês recebem essa notificação. Certo, pessoal? Valeu, forte abraço!